Que bom, gente, que prazer rever vocês. Já ouviram essa frase antes, não já? Eu adoro. Eu até falo, qualquer dia desses eu vou plagiar Roberto Carlos. Que prazer rever vocês. É muito gostoso, é uma alegria imensa para nós estarmos aqui, aos sábados, nesse encontro tão harmonioso que é estar na nossa casa de paz e amor. Sejam sempre muito bem-vindos, não é? E nós vamos pedindo aí, já para começar, nós já vamos pedindo para desligar os celulares. Todo mundo já desligou, gente? Já? Se não desligou, a oportunidade é agora. Isso. E, gente, para falar para vocês que a nossa casa está agradecendo a vocês por todas as doações que contribuíram tanto aí para as nossas cestas básicas serem feitas. Foi muito bom, tá certo? Muito, muito obrigada. E continue com as doações. Um mês a gente passa no sufoco, mas tem mês que vem, e vai indo, e tem um ano inteiro, tá? Então, você fala, esse mês eu já doei, já tá bom. Puder doar de novo, a gente aceita, tá? Porque o mês continua, a fome não passa, não é? Então, a gente agradece aí. Se for comprar 1 quilinho de feijão, compra 2, doa para cá, não é? Porque já leram lá o óbolo da viúva, da passagem do Evangelho? Ela doa do que ela tem, do que ela precisa para viver. Ela não está doando o que sobra. Ela doa, ela divide, ela compartilha o pouco que ela tem. Então, isso é muito, muito importante para todos nós. Que nós possamos também continuar com as doações aí dos itens de cama, mesa, banho, não é? Os móveis, não usa mais, está em perfeito estado. Não digo imperfeito, porque se estiver em perfeito estado, você não vai querer doar, né? Mas vai trocar lá, está em boas condições ainda para outra pessoa usar, traz para cá para o Paz e Amor. Está velhinho, feio, leva lá para o ecoponto. Tá bom? Todo mundo tem um ecoponto perto de casa. Tá certo? Para trazer só doações que o próximo possa usar. Não pode mais, a gente chama o ecoponto. Chama não, leva até o ecoponto. E, infelizmente, o que nós temos visto aí nas ruas, as pessoas não procuram o ecoponto, sabe-se lá por quê. E vão descartando aí todos os seus utensílios nas ruas, nas calçadas. Eu passo por uma grande avenida quando venho para cá, dá até vontade de dar uma paradinha ali no meio da avenida para sentar no sofá. Gente, tem sofá, tem vasos sanitários. Gente, vamos levar lá para o ecoponto. Nada de fazer descartes em locais impróprios. Não é? Paz e amor também é cultura, viu, gente? A gente também ensina essas coisas. Porque lá no Evangelho de Jesus Cristo, para nós vivermos bem, nós temos que seguir as leis. E essas aqui são as leis humanas, que nós devemos preservar a nossa natureza, não descartando o nosso lixo em lugar errado. Tá bom? Olha aí as chuvas que vão começar, que já começaram em outros estados. Então, vamos prestar bastante atenção nisso, tá certo, gente? E nós temos lá fora, Cris, eu vou falar do bazar, tá? Nós temos lá fora, gente, o bazar do Dia das Mães. Tem coisas bem bonitas, um artesanato feito aqui pelas nossas assistidas. Tem professores que dão aulas aqui de artesanato para elas. Então, todo esse material é vendido aqui no Paz e Amor e revertido para a nossa casa. Então, vamos ter esse carinho lá, vamos dar uma olhadinha. Às vezes tem alguma coisa que a gente pode comprar para presentear. Tá certo? Mês de maio, mês lindo, mês das mães. Não é? Gente, vamos lá começar o nosso trabalho, que eu já falei muito. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 14, item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. A leitura do Evangelho e leitura da mensagem, a Sandra vai fazer para nós. A prece inicial é a nossa querida Maria Helena. A vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas,
a Cláudia vai fazer para a gente. E hoje nós temos aqui para brilhantar os nossos sábados, como eu digo sempre, que os nossos sábados aqui são abençoados, não é? Quem tem dúvida? Olha a palestrante de hoje. Nossa querida Rosana Romã, nossa convidada para fazer o livro do mês. Olha lá o livro, Saúde da Relação Pais e Filhos. Ah, gente, isso vai dar pano para manga. Vai, não vai, Rô? Vai. Isso vai dar uma DR hoje. Ainda bem que é sábado, de tardezinha, não é? Ninguém trabalha hoje, vai lá, sai, vai ter aquela DR bem descontraída, por favor, né, Rô? Bem tranquila, por favor, não queremos ser geradores de discórdia. Mas esse livro é fantástico. E a Rosana, ela preparou, ela estudou com tanto carinho, que vocês vão sentir na fala dela. Porque ela é trabalhadora da nossa casa, uma grande palestrante, estudiosa da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus Cristo. Então, que nós tenhamos aqueles ouvidos de ouvir, tá? Porque a Rô preparou uma tarde fantástica para todos nós. E a prece final, a Priscila vai fazer por todos nós. Que nós tenhamos uma tarde cheia de luz, de luz. Quem tiver aí com o coração meio tristinho, se prepara, porque é hoje que você vai sair daqui iluminado. Tá bom? Que Jesus nos abençoe. Tá bom. Boa tarde a todos. Nós vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe. O item é o item 8, parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar no desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Agora é o livro Mensagens para Você, psicografia do Roque Jacinto. Familiares. Teus pais são teus credores de ontem, concedendo-te a oportunidade de resgatares os teus débitos de amor ao nascer em uma nova vida. Teus filhos são teus companheiros ou comparsas de outrora, a quem deves o favor da disciplina e o fluxo constante do afeto que constrói e reconstrói. Teu cônjuge é, sem dúvida, alguém com quem já partilhastes sonhos e desencantos, juras e perjúrios, e a quem deves calor e afeição, para refazer e reconstruir os castelos baseados sobre areia e que os temporais da realidade fizeram por ruí-los. Assim, teus irmãos são amigos ou adversários que os laços de sangue, no estreito ninho, família corporal, te darão e te pedirão apoio e amparo. Não te confundas, pois, na pauta de cada dia sobre a importância do lar e da família, porque Jesus instituiu o lar por oficina de refazimento de nossos equívocos e praça de encontro de afetos e de desafetos em vias de se tornarem a luz do genuíno amor. Pensa e repensa no teu lar e na tua família, e ouvindo a voz da tua própria consciência, apoia, ampara, socorre a todos sem esperar apoio, compreensão
e reconhecimento. Ama o teu próximo e ama também aos teus inimigos. Paz. Muito obrigada. E assim, vamos acalmando nossos pensamentos e conectando a espiritualidade maior, agradecendo o nosso Mestre Jesus por essa oportunidade que Ele nos dá nessa tarde, aqui na Casa de Paz e Amor em Jesus, que é o seu Evangelho de luz. Esse banquete, que é os nossos irmãos de luz, nos preparou tão cedo. Agradecemos aos nossos irmãos de luz, que dá toda a sustentação ao nosso trabalho, Irmã Clara, Eurípides Bassanuf, aos irmãos franciscanos, Doutor Bezerra, e vamos também envolvendo a nossa palestrante, a Rosana, nessas energias positivas de amor. Que assim seja, graças a Deus. Quando tiver 20, eu acendo. E aí você tem mais 5. Depois que eu acendo, você ainda tem 5. Acho que sim. Boa tarde a todos. É com muita alegria que aqui nos encontramos nesta tarde tão gostosa, agradecendo sempre ao carinho e à recepção que eu recebo da Angelina e todas as meninas que estão aqui, que calorosamente nos incentiva a estarmos juntos mais uma tarde. E hoje nos traz esse livro, como já foi dito, A Saúde das Relações entre Pais e Filhos, de Alírio Cerqueira Filho. Recomendamos a todos que leiam, porque serve para pais e filhos, filhos e pais, e por que não dizer em qualquer relação em que nós tenhamos, não é? É o segundo livro de uma coleção em que Alírio fala sobre a família. O primeiro ele diz que o amor é aprender a conviver em família. É assim que se começa. Alírio Cerqueira Filho, ele é médico, biólogo, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, um estudioso da doutrina espírita. Inclusive, esse livro que é recomendado está baseado na doutrina espírita. Aqui, com certeza, todos nós somos filhos. Algumas são mães, outros são pais, tios, avós, padrinhos, enfim. Às vezes somos pais e mães de outras pessoas, não necessariamente biológica. E esse livro vai falar da relação entre pais e filhos. Para início, ele já nos traz uma pergunta do Livro dos Espíritos, se a paternidade é uma missão. Kardec, através dos Espíritos, responde, é uma missão, ser pai, ser mãe, mas também é um dever, de uma grande responsabilidade. Porque quem cria é o Pai, é Deus que nos criou. Os pais são os co-criadores. E como co-criador, tem a responsabilidade de, ao receber um ser, como eles dizem, um irmão na irmandade, este ser na irmandade, porque todos aqui somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E quando duas pessoas, um homem e uma mulher, se dispõem a gerar uma criança, a ter a paternidade, é uma missão, é gratificante, é uma bênção, é um presente. Nada mais
brilhante do que um filho, nada mais gostoso do que ter uma criança no colo. Entretanto, a responsabilidade que se assume perante a Deus de, ao estar com este ser aqui na terra, direcioná-lo para o bem. Por quê? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Planeta esse aonde a grande maioria de nós reencarnamos para o quê? Ajustar as nossas arestas passadas, o nosso pretérito. Ora estamos aqui como pai e mãe, ora estamos como irmão, como filho, como cônjuge, como amigo, como tios. Entretanto, esses laços, como lemos no Evangelho, eles não se desfazem. E quando nós nos reunimos em família, como diz o próprio Jesus, a célula mais importante de uma sociedade é a família. É onde tudo começa e é onde tudo termina. Quando nós nos dispomos no plano espiritual, combinamos com Deus, com todos os seus auxiliares, na preparação da família que vamos formar, aonde vamos nascer, aonde vamos receber, nós combinamos com Deus. Sabemos que estamos no lar para nos amar, para nos proteger, mas para ajustar as nossas dificuldades, as nossas diferenças. Claro que muitos dos que estão no nosso seio familiar são afins, somos simpáticos àqueles que estão no nosso lar. Mas muitas vezes, no nosso seio familiar, chega uma criança que vai trazer as suas dificuldades, as suas necessidades. E aí a responsabilidade de quem os tornou encarnado aqui. Portanto, nós adultos, e aí já falamos de uma maneira geral, claro que levando sempre para os pais, mas tem pais, só tem mães, tem outros tipos de casais. Nós, como os adultos, temos a responsabilidade sobre as crianças que estão sobre nós. E por que não dizer as crianças num geral? E aí Alírio ele já começa a discorrer sobre como são essas fases das crianças. E ele nos dá 3 diretrizes. A primeira, na primeira fase de uma criança, de um ser quando nasce, do 1 aos 7 anos, haja visto que eles precisam de tudo do adulto, não é? A começar quando nasce, precisa de um colo, precisa de um seio para mamar, precisa de alguém para trocar, precisa de alguém para ensinar. E aí ele nos diz que nessa primeira infância, que vai até os 7 anos de idade, aonde há uma formação como um ser, necessita da diretriz, do direcionamento. Por quê? Como disse a Angelina, eu até comentei com ela, você já falou muito do que está no livro. Nós precisamos mostrar, direcionar para o bem. Mostrar o que é certo, mostrar o que é o amor, mostrar o que é o bonito. Esse mostrar não são com as palavras. As crianças até os 7 anos não entendem muito o que é abstrato. Adianta falar para um pequenino de 2 anos, não coloca o dedo na tomada? O que ele vai fazer? Pôr o dedo na tomada. Então, as crianças precisam o quê? Coisas palpáveis e, principalmente, exemplos. Exemplos palpáveis, para que a criança possa o quê? Sentir. Ela está ainda formando a sua personalidade. O seu cérebro ainda está em formação. Os neurônios crescem, aumentam até os 7 anos. Então, ela não tem o livre-arbítrio, como nós vamos ver mais para frente. Não adianta dizer para a criança, você vai onde você... Pode atravessar a rua com 1 ano. Como pode assim?
como uma criança vai atravessar uma rua com 1 ano? Então, a responsabilidade é a direção, na formação, claro, fisiológica, na formação principalmente da personalidade que essa criança vai apresentar. Passado esses primeiros 7 anos, ele nos diz da orientação, ou seja, a criança de alguma forma já começa a caminhar pelos seus próprios passos. Entretanto, como diz o próprio Livro dos Espíritos, aliás, Allan Kardec nos traz que o livre-arbítrio vai aumentando a partir do momento que nós vamos tendo mais idade, que nós vamos adquirindo mais personalidade. Uma criança dos 7 aos 12 anos já tem algum conhecimento do que é certo e errado. Entretanto, precisa ser orientada até a adolescência. Portanto, todos nós adultos, em particular, pais, aqueles que estão na responsabilidade de uma criança, têm essa orientação. Primeiro a direção, depois a orientação. Mais uma vez o que ele sempre ressalta, mais do que palavras, exemplos. Vivencie aquilo que você quer que seu filho faça. Mostre a ele com as suas atitudes mais do que com as suas palavras, e nós vamos ver há pouco. Quando a criança já se torna um adulto, depois sai da adolescência, ela precisa de sugestões. Porque ela já tem o discernimento, se ela teve num lar, as diretrizes, as orientações necessárias do que é certo e errado, do que é o bem e o que é o mal, do que é ser humanitário, aí, consequentemente, ela já está direcionada. Aí, cabe-nos sugerir. Porque aí ele traz os tipos de pais que existem. Aqueles pais que são impositivos, autoritários. Eu falo, eu mando e você faz aquilo que eu mando. É do meu jeito. Pais, muitas vezes, prepotentes, que querem ser oniscientes, onipresentes, e que acham que sabem tudo, quando na realidade nós somos eternos aprendizes. Aí esses pais tolhem a capacidade daquele filho, daquela filha, de pensar, de errar, para aprender o que é certo. Porque tem que ser do jeito que ele quer. E o que pode acontecer com esse adulto? Se torna alguém que fica com complexo, que nunca vai decidir nada sozinho, que vai precisar sempre que alguém o apoie e que resolva as suas próprias situações. E aí a gente acha que, não, mas tem que ser assim. Eu sou um pai enérgico. Não, nós temos que ser corretos, mas ser aqueles intrínsecos, aqueles que impõem, aqueles rígidos demais, não vão levar o seu filho a lugar nenhum. Na outra ponta dessa situação, existem os pais dispersivos. Faz do jeito que você quer. Leva a vida do jeito que você quer. Meu filho tem 5 anos, eu vou deixar para ele pensar qual religião ele vai querer, o que ele vai querer ser amanhã. Como que uma criança de 1, 2, 3, 5 anos pode decidir sobre a sua vida, se mal sabe ainda dar os primeiros passos? Mas existem, por equívocos, por falta de conhecimento muitas vezes, esses pais displicentes, levam a vida do jeito que quer. Como que vai ficar um adulto desse? Vou fazer do jeito que eu quero. Não vai, se reeducar, não vai respeitar leis, não vai respeitar regras, não vai respeitar o próximo e tampouco a própria família. E aí, claro, que vem o pai colaborador, o pai em que realmente dá as direções,
mas deixa o seu filho caminhar. Deixa o seu filho ter voz, ter opinião. Ele nos diz muito sobre diálogo. O que falta hoje entre pais e filhos. Ver, observar como é que está o seu filho. E aí nós vamos fazer um adentro de uma história de um garotinho de seus 7, 8 anos, que toda noite, quando o pai chegava do trabalho, dizia: pai, vamos brincar? Não, eu não posso, eu estou trabalhando. O menino, vai lá, dava um videogame para o menino. No dia seguinte: pai, vamos brincar? Não, eu não posso, fica na televisão. Aí foram se passando os dias, e um dia o garoto chega com uma nota de R$2 e dá para o pai. O pai fala: o que é isso? Pai, eu quero comprar 1 hora do seu trabalho para você poder ficar comigo. Percebem? Nós sabemos que a nossa vida, ela é corrida. Nós sabemos, como diz o próprio livro, que os pais querem sim dar o melhor, propagar o melhor para os seus filhos em termos materiais, não é? Querem que gozem de uma boa casa, que tenham conforto, que tenham os brinquedos, que tenham um carro, enfim. Mas não podemos ser escravos disso, porque, como diz ele próprio, nós temos que, antes de tornar, não é o que os pais querem, eu quero que meu filho seja doutor, uma sumidade, que seja rico, que tenha prosperidade, que seja isso, aquilo. E o homem de bem que você quer que seu filho seja? Mais do que um excelente profissional, de que uma pessoa próspera, um empresário rico, é o homem de bem que a gente tem que formar. Então, mais do que tudo, ele traz nos livros que os pais, essa relação pais e filhos, tem que ser uma relação de colaboração, de união. Existem as diferenças? Existem. Se elas existem, é para ambos aprenderem com as diferenças. Não só um e não só outro. Se eu quero que meu filho tenha respeito, eu tenho que me dar o respeito. Às vezes o pai diz assim: não grita, mas está gritando. A criança observa muito o que os pais e o que os adultos que estão à sua volta fazem. Ela segue muito mais os exemplos do que as palavras. E como diz, Deus é o Criador. Nós somos co-criadores. Existe a parte biológica, onde um homem e uma mulher, de alguma forma ou outra, se unem para gerar um ser. Como disse aqui no próprio texto, o ser, matéria, o corpo. Mas, como colaboradores de Deus e como co-criadores, nós temos que respeitar a lei divina, como a própria Angelina colocou, as leis divinas. E a primeira e maior lei divina é a lei do amor. Portanto, no nosso lar tem que ser expressado o amor, não o amor apego, não criar o filho para si. Muitos pais, eles refletem no filho todos os sonhos que eles não realizaram e acabam frustrando os filhos. Meu filho tem que ser o que eu queria ser. Meu filho tem que ser moldado do jeito que eu fui educado. Nós estamos numa outra realidade. Nós estamos numa outra dimensão. As crianças nos trazem cada vez mais grandes ensinamentos. Hoje uma criança questiona. Hoje uma criança não aceita o não por simplesmente não. Ele nos pede, ele nos dá relatos, inclusive, da necessidade de dialogar, de conversar. Perceber, sentir quem é o seu filho, quem é o seu neto, quem é aquele que está na escola com você. Os educadores não estão para educar, claro, os professores estão para alfabetizar. Mas hoje estão numa condição de
ajudar nessa educação. Se nós vermos uma criança na rua, não é? Com atitudes erradas, equivocadas, vamos melhor colocar, cabe-nos, não vamos repreender, cabe-nos ouvi-lo, porque uma criança, quando ela faz algo, quando ela não respeita, quando ela faz algo, ela quer chamar a atenção de alguma coisa que não está bem com ela ou com o lar em que ela convive. Ele também nos diz, muitos têm casa, mas não têm lar. Casa são as paredes, os tijolos, aonde tem os móveis, aonde cada um tem o seu quarto. Hoje ninguém mais assiste uma televisão junta. Raros são aqueles que almoçam e jantam juntos. O que ele nos pede, o que ele nos traz, as mensagens principais. Voltamos a repetir. O lar é a célula mais importante de uma família. O lar é aonde se formam os homens e mulheres do futuro. Homens de bem. E como disse, vamos nos evangelizar para evangelizar as crianças. Quem aqui fala de Deus com seus filhos? Quem aqui senta-se com seu neto, com seu sobrinho, com seu amigo pequenininho, ou para fazer uma oração, para falar de Deus? Quem aqui mostra o que é ser uma pessoa do bem, fazer um ato caritativo para alguém? São esses exemplos que a humanidade precisa. Estamos vivenciando momentos difíceis no planeta Terra, aonde depende de cada um de nós a mudança dessa situação, na oração, na vibração, mas na atitude. Queremos um mundo melhor, depende de nós, e depende de quem nós vamos formar. Os filhos são do mundo, não são nossos. Estão emprestados para nós nesta encarnação, mas eles são para o mundo. Como eu estou preparando o meu filho, a minha filha, para o mundo aí fora. O que ele vai colaborar para o bem da humanidade. E lembrando que depois de muito tempo, nós que somos pais, mães, avós, nos tornamos filhos dos nossos filhos. Então, cuidado com a rebeldia. E para finalizar, lembrar que esses pequeninos, esses anjos que estão, não é, que nascem no nosso lar, são um presente de Deus. Confiou em nós a responsabilidade, a missão de tê-los no nosso seio familiar. Vamos aproveitar, abençoando as famílias, abençoando as crianças e pedindo para Deus, rogando ao Pai, paz para todos nós. Gratidão. Tá bom. Obrigada. Boa tarde a todos, uma tarde abençoada para todos nós. Vamos agradecendo a nossa palestrante pelas palavras, pelas reflexões, que a gente possa levar essas reflexões para o nosso lar, aplicar e aproveitar para comprar o livro, né? Para estudar um pouquinho mais. Então, nós vamos fechando os nossos olhos, procurando nos posicionar de uma forma confortável nos bancos. Vamos respirando profundamente, puxando o ar pela boca, puxando pelo nariz, soltando pela boca. Vamos procurando serenar os nossos corações, as nossas mentes. E mantendo a conexão com o nosso Mestre Jesus e com a equipe espiritual, vamos mentalizando o nosso lar. Vamos entrando, abrindo portas, janelas,
permitindo a entrada de uma luz muito brilhante, muito forte, que vai passando e se expandindo em cada cômodo, envolvendo cada morador, cada vida ali presente, renovando as energias, retirando qualquer negatividade, limpando os miasmas, a psicosfera. Essa luz ela vai se expandindo e vai chegando também até os nossos vizinhos, envolvendo a todos. Então nós vamos também mentalizando o nosso ambiente de trabalho, escola, envolvendo os nossos colegas, envolvendo a todos com as nossas vibrações, os nossos pensamentos de paz e harmonia. Vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles que não puderam estar aqui hoje. Vamos vibrando pelos nossos irmãos nos hospitais, sempre mentalizando essa luz que vai envolvendo a todos. Vamos vibrando pelos nossos irmãos nos asilos, as crianças nos orfanatos, os nossos irmãos nas penitenciárias, aqueles que se encontram em situação de rua, nos abrigos. Que todos possam receber toda essa paz, essa harmonia, essa luz. Que possam se sentir amparados. Vamos vibrando pelo nosso país, os nossos irmãos em dificuldades, principalmente nesse momento, os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, que estão passando por tanta dificuldade, que eles possam receber as nossas vibrações. Vibremos também por todos os países, pelos países em guerra e principalmente por todos os líderes e governantes, para que eles possam atuar, para que eles possam cumprir com seus deveres, suas missões. Vibremos por cada nome depositado nas urnas na entrada do nosso salão, os nossos irmãos encarnados e desencarnados. E vibremos pelo nosso planeta, pela natureza. Essa luz muito forte envolve todo o nosso planeta, renovando as energias de muita paz, de muito amor, pelo bem universal e pela paz entre todos. E permanecendo assim com os nossos olhos fechados, ainda nessa conexão com a espiritualidade, vamos nos preparando para receber o passe. Vamos nos posicionando de maneira a permitir a passagem dos médios entre os bancos e nos concentrando ainda em nós mesmos, mentalizando o nosso Mestre Jesus. Vamos nos fazendo receptivos para que essas boas energias e bons fluidos transmitidos pela espiritualidade possam agir em nossa saúde física, mental e espiritual. Assim, um raio muito luminoso que parte do topo de nossas cabeças, no nosso centro de força coronário, vai nos trazendo equilíbrio, o equilíbrio do nosso sistema nervoso e também em todos os nossos centros demais centros de força. Descendo um pouquinho o nosso centro de força frontal, na nossa testa. Essa luz equilibra. De luz, paz e amor em Jesus.